acredito muito que um país ele precisa ter duas coisas claras, sempre. Uma é o que ele quer do mundo para si, o que ele quer tirar do mundo, o que ele quer do mundo para si, e o que ele quer para o mundo. Ou seja, qual é a minha agenda para o mundo? Como é que eu quero que o mundo seja? E nós temos ali uns 10 países no mundo que querem o mundo de um determinado jeito, e apesar do Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo, nós não somos esse país. E é por causa disso que alguém levanta o braço e diz, eu quero agora carro assim. Não, agora eu quero comer assado. Agora, e a gente, o mercado quer isso. Todo mundo quer isso. Não. Porque a gente não tem agenda. Então, a gente vai seguindo a agenda dos outros e aí vai se dando conta que as coisas não funcionam na vida real do jeito que funcionam na prancheta, no PowerPoint, né? Sobre o assunto do carro elétrico. Agora, eu queria trazer um outro assunto para o debate, na esteira também do que falou o Paulo Hermann, sobre dados. Quando a gente tem, e aí eu vou falar como um analista de dados, como um economista, alguém que, lamentavelmente, já faz isso há 25 anos. Gostaria de ter só 5, ou 2 ou 3, mas já são 25 fazendo isso. Quando a gente tem todos os dados que a gente precisa, perfeitamente coletados, tomar decisão é difícil. A decisão continua sendo difícil. Agora, quando nós não temos os dados corretos, acertar fica muito mais difícil ainda. Nós não damos a devida importância para a coleta de dados como nós deveríamos, sobretudo no nosso setor. Por exemplo, eu acompanhei a divulgação da Conab, do último dado. A Conab, numas alturas do campeonato, o menino lá falou que eles levantam safra desde 74. Só que no próprio slide da Conab dizia Conab 33 anos, se não me falha a memória. Ou seja, alguma coisa não está certa, nem nos números do slide. Por quê? Porque quem levanta desde 74 é o IBGE. Hoje nós temos o IBGE levantando, como faz há muitas décadas, e nós temos a Conab levantando. E os dois levantam muito mal por falta de dinheiro. Mas os dois têm orçamentos. Será que se a gente juntasse esses orçamentos, nós não teríamos um resultado melhor para fazer? Será que é tão difícil fazer isso? Outro ponto. Eu procurando sobre levantamentos de safras por satélite, com interesses nossos, né, de tentar ter mais precisão, eu vi que em maio de 2004, ministro Roberto Rodrigues, quando o senhor era ministro, para variar, o governo começou esse processo de mapeamento por satélite, foi lá na gestão do Roberto Rodrigues, lá em maio de 2004, vai fazer 20 anos, gente. Depois daquele momento, o que nós evoluímos com análise via satélite? Quais são os satélites que nós, Brasil, lançamos para monitoramento de safra? Quanto que custa? E será que é tão caro fazer um negócio desses? Será que essa informação, sendo vendida, ela já não se pagaria quando bem levantada? Ou seja, nós temos o problema da máquina lá, que o produtor não usa 60% de acordo com os cálculos do Paulo. A indústria também deixa muito a desejar lá nos processos industriais dela, também de acordo com o que disse o Paulo. Mas nós, como sociedade, também estamos errando, porque nós não estamos tendo levantamentos de safra que sejam minimamente aderentes ao que se observa na realidade, o que é muito ruim. E aqui fica não a minha crítica, mas o meu ponto para debate, porque tudo que nós precisamos evoluir, nós precisamos discutir. Desde aquela notícia lá de 2004, quando o ministro Roberto era ministro, eu não vi mais nada de lá para cá. Não estou dizendo que não tenha acontecido, estou dizendo que eu, pelo menos, não fiquei sabendo e não vi. Ô, Antônio, você sabe qual é o grande problema dessa colocação que você está fazendo, na minha opinião? É a falta de cultura de gestão que nós temos no Brasil. Você não vê as discussões de governo, por exemplo, atreladas à gestão. Você vê as discussões de governo atreladas à política. As discussões nas cadeias produtivas e na classe empresarial sempre são ligados à tecnologia, a questões
de custo, a questão da produção, mas muito pouco sobre gestão, porque quando você quer ter excelência em gestão, uma das coisas que você precisa ter é dados confiáveis para você tomar decisões, né? Então, por essa baixa cultura de gestão que nós temos em todos os lugares do país, nós temos essa conivência com não uso dos dados, com não cobrança de dados corretos e por aí afora. E via de tem um regra, problema, os melhores Marcelo dados são e das Antônio, cooperativas. São os muito levantamentos grave. que as cooperativas fazem. E só uma coisa, presidente Dilvo, pelas nossas contas, o milho passa a produção de soja no Brasil nos próximos 10 anos. O problema de não ter informação correta tem uma consequência dramática. Você não pode fazer política. Você não sabe qual é o tamanho da produção, o tamanho do estoque. Vai fazer política agrícola como? Se tiver duas instituições fazendo, embora a diferença não seja muito grande, mas tem uma diferença. E o mercado explora isso lá fora contra nós também. A mesma coisa de clima. Previsão de clima, temos duas cidades fazendo previsão de clima. No mesmo governo, também rachando o mesmo orçamento. Então, Antônio, a sua preocupação, há anos, vimos discutindo por que não unificar a questão dos dados e do clima para gastar menos e ter mais objetividade e certeza dos resultados. Perfeito, amigos. Estamos caminhando para o final do programa e vamos fazer agora a nossa rodada final. Queria agradecer muito aí a presença do Paulo Hermann, do Dilvo Grolli, e quero começar com você, Dilvo. Você deixar a sua mensagem final, aí ao redor de 1 minuto, aí para os nossos internautas, para os nossos espectadores, por favor. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento e um desafio muito grande no agronegócio. O que nós precisamos nesse momento é trabalhar o esclarecimento aos produtores rurais. E temos que dizer aos nossos produtores rurais que eles são administradores de tecnologias e, como o Paulo falou, nós temos máquinas, temos insumos que melhor precisam ser aproveitados para a produtividade. Eu acho que a nossa mensagem é melhorar o nível dos nossos produtores rurais, os nossos técnicos, afinal, de toda a cadeia do agronegócio, colocando não somente as tecnologias, mas também a melhoria da capacidade dessas pessoas, que eu concordo em ipsis do que o Paulo se manifestou, dizendo que nós não aproveitamos todo o potencial da máquina e nem dos insumos. Isto passa por uma educação e esclarecimento de um nível melhor de profissionais, que não é culpa deles, é culpa de nós, líderes. Nós, líderes. Perfeito. Eu, inclusive. Perfeito. Não somente colocar a melhor máquina, mas também colocar o melhor técnico. Obrigado e meu abraço a todos. Obrigado, Dilvo. Paulo, sua mensagem final, por favor. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse programa de hoje, com tanta celebridade e pessoas talentosas que entendem tudo sobre o agro. Eu volto ao tema que o Dilvo ressalta, que é a questão da eficiência. Nós temos que botar na cabeça de que 2023 e 2024 serão anos muito mais próximos da normalidade do que foram 2021 e 2022. Foram pontos fora da curva. Quando a coisa fica mais apertada, a gente tem que ter mais cuidados na produção. E aí a discussão não é o agricultor, coitado, ele é, vamos dizer assim, todos os dias ele recebe gente querendo vender coisas para ele, né? Para mim, eu miro muito em cima da academia. Eu acho que a nossa academia, a nossa universidade no Brasil está defasada no tempo e no espaço. Está defasada no tempo e no foco. Está perdida em discussões ideológicas, principalmente as públicas, e está entregando no mercado profissionais que não estão habilitados a lidarem com os desafios que nós estamos vivendo no momento. Vamos pegar só um exemplo para encerrar, o ILPF, que eu sou um grande admirador e defensor disso aí. É um sistema extremamente complexo de gestão, porque dentro de uma propriedade nós vamos fazer vários grãos, vamos fazer pecuária e vamos fazer floresta.
Qual é a universidade que tem um curso para que o aluno saia de lá com uma visão de gestão de sistema produtivo, de sistema de como se gerencia o fluxo de caixa dentro de uma propriedade como essa? Qual é o treinamento que o colaborador precisa ter para poder trabalhar com grão, com pecuária e com floresta? Como é o tratamento tributário? E por aí vai. E os aspectos ambientais, e os aspectos trabalhistas de uma atividade que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Então, a academia precisa sair desse sistema que se encontra e fazer jus a esses salários e recursos que a sociedade paga e não tem o retorno deles.